Vamos dar continuidade ao nosso estudo, nesse tema, combatendo a hipocrisia. Estamos vendo princípios para combater e vencê-la, e concentrando no capítulo 23 de Mateus, o que o Senhor Jesus ensinou, várias formas que isso acontece, e como nós podemos vencê-la. Nós já vimos bastante coisa nesse capítulo, e vamos continuar a partir do verso 29 até o final, esse último ensino, esse último ai que Jesus coloca para nós. E a gente tem visto que a partir do versículo 13 desse capítulo, capítulo 23, a partir do 13, esses ais, essas advertências, esses alertas que Jesus faz, se baseiam em interpretações erradas das Escrituras que os fariseus hipócritas faziam e fazem, e isso gerava controvérsia, discussão entre eles e Jesus mostra os erros dessas pessoas, ok? Então, essa 13ª lição mostra que a hipocrisia é evidente na pessoa cuja própria interpretação bíblica conduz a uma vida de aparente inocência, escondendo suas más intenções e ódio. 29 a 36, Jesus falou: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Vamos orar? Senhor, agradecemos porque podemos estar aqui novamente, como teu povo, diante da tua palavra, que é a verdade absoluta, em tudo que ela afirma, em todo o princípio, parte da tua mente como Deus perfeito, conhecedor de tudo que existe aos nossos olhos e tudo que nós não conseguimos perceber. Te agradecemos e pedimos que cada um aqui, eu e todo mundo, a gente possa ter um coração aberto, ansioso por aprender e viver conforme a tua palavra. Tira a indiferença, a arrogância que há em nós, que nós possamos nos arrepender, aproveitar esse tempo de mensagem, para também nos arrependermos, muitas vezes, da indiferença. É fácil a gente se acostumar com a tua palavra como se ela fosse mais uma informação na nossa vida, e não o que de fato ela é. Palavra poderosa, que é capaz de nos transformar à imagem do teu Filho. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então Jesus ensina que nos avaliarmos por meio de certos comportamentos revela a hipocrisia de não nos enxergarmos como realmente somos.
Por isso que ele fala no 29 e 30. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Jesus está ressaltando ainda mais aquela condição maldosa do coração dos hipócritas, pois na ilustração anterior, lembra, nos versículos anteriores, ele tinha falado dos túmulos recém-pintados, né, que eles eram ali pintados de branco, e ele afirmou que os hipócritas viviam dessa forma, né, sem trabalhar de verdade no seu coração, da onde é a fonte de todos os nossos comportamentos, nossos pensamentos, enfim, mas eles ficavam tentando expor algo externo, aceitável na sociedade, para dar a impressão de limpeza e pureza que nunca tinha acontecido na vida deles. E não tinha acontecido porque eles se submetiam a Deus. Aqui Jesus está afirmando que esses hipócritas edificavam, adornavam, né, enfeitavam os túmulos daqueles que eles mesmos haviam rejeitado, assassinaram pela sua rejeição essas pessoas, para dar a impressão de que honravam as pessoas enviadas por Deus, porque isso era algo esperado, né? Então eles se preocupavam em mostrar que eles se importavam, que eles tinham respeito, muita honra com aqueles que vinham denunciando as suas vidas de acordo com a palavra de Deus. Havia um comportamento combinado para que desse a impressão de que eles de fato seguiam, davam valor aos profetas, aos homens e mulheres de Deus que advertiam sobre a condição do coração deles. Isso era fachada, era externo. A realidade é que a hipocrisia não tratada do coração sempre se caracteriza por realizar atos externos que não correspondem ao que realmente o hipócrita pensa e deseja. Só muda quando o coração é tratado, quando há um arrependimento. Senão, é fácil aprendermos a realizar certas coisas que dão a impressão que nós estamos realmente seguindo aquilo, que nós valorizamos a palavra de Deus. E se a autoavaliação por critérios externos se torna um hábito, que é o que acontecia com eles, por isso que um aprovava o outro, um não confrontava o outro, só aprovava, né? Se isso se torna um hábito, essa autoavaliação por critérios externos, vamos enfeitar os túmulos, vamos fazer o que é socialmente esperado, isso leva a pessoa a realmente acreditar que não tem o que mudar, e assim se satisfaz consigo mesma, iludida quanto ao verdadeiro estado do seu coração. Por isso que Jesus está denunciando advertência após advertência. E esse estado de hipocrisia é reforçado quando os atos externos são aprovados por outras pessoas que também se avaliam por critérios externos. Então, vira um sistema. E não se avaliam pelo que Deus define como certo e errado, incluindo os motivos pelos quais fazemos o que fazemos. Então a pessoa, ela descansa naquilo. Se parece que eu sou justo, tá bom. Se os outros que não se avaliam pelo que Deus quer fazer no coração, falam que eu estou vivendo com Deus, tá bom. Eu não preciso, eu me contento com isso. A Bíblia ensina diferente. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor não está nem aí para isso. Ele pesa o espírito. Ainda que me pareça viver bem com Deus muitas vezes, e muitas vezes eu tenho que desconfiar. Eu tenho que ver, será mesmo? Será que eu estou vivendo como Deus pensa que eu devo viver, se eu estou vivendo conforme a avaliação que Ele na Bíblia faz a meu respeito? É muito fácil ser aprovado pelas pessoas, porque o nosso estado de pecadores faz com que a gente, até para não lidar com o nosso pecado, né, se eu aprovar esse, eu também, é politicagem, entendeu? É isso que acontece, né? Fica um às vezes encobrindo o outro. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Temos que entender isso aqui, é assim que a gente se enxerga, a menos que o Senhor sonde o nosso coração e haja arrependimento. Aí a gente começa a ver que é diferente,
que eu preciso e você precisa o tempo todo de mudança profunda na vida. Senão é fácil acreditar, só porque eu estou vivendo como eu quero, que isso é reto aos olhos de Deus. Para ser reto, eu preciso ver se minha Bíblia está sendo reta de acordo com o padrão da própria palavra. Deus nos avalia não pelo que nós pensamos ou sentimos sobre nós mesmos, nem pelo que outros pecadores pensam e sentem sobre nós. Deus nos avalia por meio da sua palavra, em relação ao que pensamos, sentimos, fazemos e tudo que você quer colocar aí. Por isso que aqui na IBNA, nós insistimos tanto sobre a necessidade de cada um sondar a si mesmo pela palavra de Deus, e nos arrependermos por meio das orientações da Bíblia. Se não vivermos fazendo isso, seremos hipócritas, que confiam em si mesmos, a ponto de acreditar que se tivéssemos no lugar de Adão, por exemplo, não teríamos comido o fruto, ou se tivéssemos no lugar na época de Jesus, não gritaríamos, crucifica, crucifica, ou como esses disseram aqui, né, se nós tivéssemos no lugar dos nossos pais, nós não teríamos matado os profetas. É do coração do ser humano achar que assim, nossa, eu não teria feito isso, eu não teria feito aquilo. Jesus fala que isso é hipocrisia, é porque a gente não se conhece de verdade, e a gente não se conhece de verdade porque a gente não se enxerga pela Bíblia. Jesus também ensina que se não reconhecermos e nos arrependermos do que realmente somos, seremos condenados. Assim contra vós mesmos, Jesus falou, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Fico imaginando como é que Jesus viveria hoje no mundo do politicamente correto. Como será, né? Como será que Jesus seria tratado? Puxa, Jesus, você vai falar, até os fariseus reagiram, assim, Jesus, você está chamando a gente dessas coisas? Jesus não estava falando a mentira, pessoal, lembrei, ele nunca mentiu. Para entender o que Jesus está ensinando, temos que entender que ao usar a palavra filhos, aqui que ele usa, Jesus não está se referindo principalmente à descendência física desses judeus, com seus antecedentes. Ele está usando a palavra filhos aqui, para falar que eles apresentavam a mesma natureza perversa de seus descendentes, de seus antecedentes, que é explicado na própria ordem que Jesus mandou eles seguirem. Olha uma ordem interessante que Jesus mandou eles seguirem. Enchei a medida de vossos pais. É uma ordem, está no imperativo isso aqui. Significa, completem aquilo que seus pais ainda não conseguiram fazer. Termina o serviço, Jesus está falando. Faz o que vocês de fato querem fazer. Jesus está dizendo assim, ó, ajam conforme vocês desejam agir, como aqueles que mataram os profetas de Deus agiram. Continua, termina o processo. Por que ele está falando isso? Completar a medida dos pecados é visto na Bíblia. A gente vê na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para ensinar que Deus é provocado em sua ira santa contra o pecado. Ele é provocado diariamente, a Bíblia fala. A Bíblia fala em Salmos que Deus todo dia se indigna contra o pecado. Todo dia, todos os pecadores do mundo provocam a Deus com o seu pecado. Todo dia Deus passa por isso. Né? E o tempo todo, porque Deus pensa, Deus não é que nem a gente, né? A gente dorme, né? A gente acorda, um novo dia, não tem isso para Deus. O tempo todo, Deus, desde que criou o ser humano em Gênesis 3 aconteceu, todo momento, o tempo todo, Deus é provocado em sua ira santa pelo pecado dos pecadores, que somos nós. Até que chega uma medida em que essa ira é derramada. Porque o pecador fala, não, isso não vai acontecer, eu duvido, eu não penso assim, isso é mentira, isso é falso, e não sei o que lá. E Deus é um Deus justo, a gente já viu isso. Então, quando a ira é derramada, o juízo é experimentado pelo pecador, o juízo que ele pediu para experimentar. Porque ele ficou pedindo a Deus, ele ficou cutucando,
Falou assim, ó, eu vivo como eu quero e não dá nada. Eu faço isso aqui, não tem problema. Eu penso diferente e Deus não existe, deixa para lá. Até que chega uma hora que a ira é derramada e o pecador experimenta o juízo que ele pediu para experimentar. Porque Deus falou para não fazer assim. Mas a gente é teimoso. Então, 2 trechos da Bíblia mostram isso, tem vários. Na 4ª geração tornarão para aqui, né? Deus estava falando lá com Abraão, falando que o seu povo, né, ia ser levado cativo, mas depois eles voltariam, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. Os amorreus, aquele povo da terra ali, de Canaã, iam provocar o Senhor por tantas gerações, ia chegar uma hora e falar assim, ó, agora o juízo vai vir. E veio, e aí Deus tirou eles da terra. Em Tessalonicenses, Paulo escreve para a igreja, falou assim, elogiando como eles viviam, como toda igreja que se convertia vivia. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, os próprios judeus, né? As mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. O patrício não só judeus aqui, né, mas das pessoas da terra, de Tessalônica ali. Então, eles eram perseguidos pelo próprio povo que eles faziam parte. Sofreram dos judeus. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Chega uma hora que derrama coisas sobre as pessoas, porque eles ficaram vivendo contra o plano de Deus que está na Bíblia, provocando, falando assim, ó, eu vou me colocar contrário ao que Deus falou para acontecer nesse mundo. Eu sou contra Deus e seus princípios. E Deus está falando aqui, então assim, vai chegar uma hora que vão experimentar o que significa ser contrário a Deus e seus princípios. Que significa tentar ir contra o plano de Deus, salvar pessoas. Significa defender coisas que Deus abomina. Vai chegar uma hora que vai experimentar o que significa isso. Ok? Então pensa que não é brincadeira, Deus não está levando na brincadeira, Deus não está colocando em outra categoria, a não ser esta aqui que Ele coloca, que é isso tudo que o ser humano faz, de pensar, de falar, de propagar, de defender, de militar, qualquer verbo que você colocar isso aí, contra o que Deus defende, é provocar Deus a sua ira, e encher a sua medida de pecados até uma hora que você vai ser indesculpável perante Ele. Por isso que Jesus teve que interferir em nosso lugar, né? Ele teve que se colocar, porque senão, né, quem de nós sobraria? Os pais rejeitaram a mensagem dos profetas, Jesus falou, não quiseram se arrepender e por isso perseguiram e mataram os profetas. E aqueles que rejeitaram a mensagem de Jesus, que era aquela geração que estava ali, pelo mesmo motivo, também se tornaram seus perseguidores e assassinos. Não, rejeitaram Jesus como o Messias, rejeitaram a sua mensagem como vinda de Deus, e começaram a perseguir o Senhor, e assassiná-lo. Os verdadeiros assassinos de Jesus foram aqueles que de maneira hipócrita, pareciam respeitá-lo. Quantas vezes os fariseus chegavam, mestre, sabemos que o Senhor, tudo da boca para fora, porque no coração deles já estava toda aquela tramóia de fazer o que Jesus falou assim, ó, faz o que vocês querem fazer, pessoal, Deus sabe o coração, pode fazer, e Jesus conhecia o coração deles, pareciam respeitá-lo, mas em seus corações já estavam tramando como conseguir incriminá-lo e entregá-lo às autoridades romanas, como está aí, por exemplo, um dos trechos. Então, os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar,
mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Aquilo que Caifás falou, na verdade ele nem sabia, mas era o cumprimento do que Deus falou que ia acontecer. Ele estava concordando, mesmo sem saber, que quando Jesus morresse, o plano de Deus ia em frente, não ia ser interrompido. O que Caifás e seus comparsas esqueceram, é que ao escolherem agir contra Deus na pessoa do seu filho Jesus, eles não estavam frustrando os planos de Deus, mas cumprindo essa etapa do plano da redenção, exatamente como Deus determinou que fariam aqueles cujo coração era tomado de perversidade. Para o plano de Deus ir em frente, pessoas teriam que cumprir esse papel aqui perverso de forjar um juízo errado contra Jesus e matá-lo realmente, estava na Bíblia, e foi o que aconteceu. Quando Pedro se levantou lá em Atos 2, ele falou assim, bem também preocupado com, se não ia ofender as pessoas: varões israelitas, atendeis essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E Pedro vai mostrar pela ressurreição como Jesus de fato é Deus e o Messias esperado. Jesus afirmou que a natureza dessas pessoas era de uma serpente, era do próprio diabo, porque suas intenções e ações eram as mesmas do diabo. Qual era a intenção do diabo? Matar Jesus. Vós sois do diabo, Jesus falou, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Percebe? Se isso é filho, se sua natureza é igual ao do mentiroso, como é que você vai acreditar em alguém que fala a verdade? Ele falou, não dá. Tem que se arrepender, tem que se converter. Senão a pessoa continua achando que mentira é igual à verdade. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus falou. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Ele explica. Quem é de Deus, olha que interessante, porque essa frase é importante aqui. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ficou tentando evangelizar outra, falando, mas as pessoas ficam afirmando que ela é de Deus, que ela fica irritada quando eu falo que ela não é de Deus. Aqui Jesus falou aqui, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos. Percebe a lógica? Porque não sois de Deus, é simples. Quando a pessoa fala que ela é de Deus, é de Jesus, que ela é cristã, ela olha para a palavra, ela aceita isso aqui, ela quer viver, ela busca conselho para viver do jeito que a Bíblia fala. Quando a pessoa não aceita, não entende, começa com os veja bem, porque isso aqui, Jesus falou, é porque ela não é de Deus. Quando para ela a Bíblia não é o que define o que deve ser certo e errado, Jesus falou ou não falou? Acabou, certo? Então assim, é muito tranquilo, eu sei que eu sou de Deus, você sabe que você é de Deus, porque a gente era rebelde em relação ao que a Bíblia falava, ela não entrava na nossa cabeça, nem transformava a nossa vida, a gente não queria viver como Deus mandava. A partir do momento que Jesus alcançou você e a mim, você quer.
E você não só quer, mas é o que você mais quer. E você luta para viver desse jeito. Porque quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ouvir não é só escutar. Ouvir é querer viver assim. Se existe qualquer pensamento, qualquer que seja, de qualquer área, que compete com a Bíblia e você prefere esse, cuidado. Cuidado, porque pensa nesse alerta que Jesus falou aqui, ó. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quando a gente não está dando ouvido para Deus, pode revelar algo muito sério. Diante disso, a pergunta que Jesus faz, né, como escapareis da condenação do inferno, serve para fazê-los refletir e ter a certeza de que, caso não se arrependam, sua condenação eterna é uma certeza absoluta. Percebe? Jesus está falando para eles assim, ó, olha gente, faz, completa, segue em frente no plano que os seus antepassados tiveram. Assim como os seus antepassados não aceitavam a palavra de Deus, não queriam seguir a Deus, perseguiram e mataram os profetas, ele falou, percebe, eu estou aqui agora para vocês completarem isso aí. Vocês que querem me matar, vocês que querem que eu me cale, sigam em frente, Jesus está mandando. E eu garanto para vocês que a condenação ao inferno é uma certeza absoluta. Vocês que escolhem. Jesus estava, percebe? Jesus estava diante das pessoas que estavam prestes a fazer exatamente isso. E ele confiava no plano de Deus. Está tudo bem. Eu vou fazer o meu papel e vocês façam o de vocês. E o plano de Deus vai prevalecer, pode ter certeza. Jesus ensina que suas advertências para arrependimento serão desprezadas só até o momento em que os pecadores experimentarem as consequências, porque eles vão experimentar. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jesus está dizendo que o ódio no coração dessas pessoas era tão verdadeiro, que não só matariam a ele, mas a todos que viessem em seu nome, anunciando a necessidade de arrependimento e salvação. Profetas, sábios, escribas, os apóstolos viriam em seguida, a igreja iniciaria e faria a mesma coisa, e vai ser assim até o arrebatamento. Jesus foi perseguido pelas autoridades judaicas, que por meio de uma interpretação maliciosa da lei romana, incitaram as autoridades romanas a fim de tornar Jesus um criminoso. E sempre acontece isso. Esse é o método do mundo de disfarçar, né, a sua perseguição. Sempre é assim que você vê na história da palavra de Deus, e vai ser assim até o fim. Um versículo que fala em João 19, assim, ó, a partir desse momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César, todo aquele que se faz rei é contra César. Olha a artimanha, pô, Pilatos vai ser inimigo de César? Eu não quero esse problema para mim, pô, eu quero ser colocado lá contra próprio Roma, não sou louco? Então eles usaram ali uma articulação, um argumento, para que Pilatos fizesse o que ele estava tentando não fazer naquele momento, pelo menos. Da mesma forma, a igreja sofreu perseguição constante das autoridades judaicas, que por meio de interpretações maliciosas da lei romana, incitaram as autoridades romanas com o objetivo de condenar os cristãos, impedindo a pregação do evangelho. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para me defender. Se Paulo estivesse vivendo hoje, ele não se sentiria tão à vontade.
visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim, porque o tempo todo estava lá um grupinho de judeus, onde Paulo ia, eles iam atrás. Não, ele está fazendo isso, eles tentavam usar qualquer coisa da lei romana, para tentar meter Paulo na cadeia. Quando Paulo ia para a cadeia, ele escrevia as cartas, ele era solto, porque não tinha acusação contra ele, daqui a pouco ele era, esse esquema, né? E o tempo todo, assim como fizeram com Jesus, e conseguiram crucificá-lo, também tentavam com Paulo e os demais apóstolos. Alguns morreram nessas artimanhas, outros, né, ficaram mais tempo, mas esse era o método, né, sempre usar algo, né, porque, por exemplo, os judeus, pensa bem, os judeus estavam ali submissos ao Império Romano. As leis dos judeus, entre eles lá, o próprio romano falava assim, ó, eu não quero nem saber se você segue o seu Deus, aí não me interessa. O romano seguia um monte de deuses lá, gregos, romanos, um monte daquele negócio lá. Mas a partir do momento que começava a virar algo que poderia afetar o Império Romano, aí sim, opa, isso aqui a gente não deixa, né? E os judeus sabiam perfeitamente como fazer esse tipo de articulação. Eles eram maliciosos desse jeito. Eles ficavam se apoiando em coisas que eles sabiam que iam mexer com os romanos. E é isso que acontecia toda vez. Parece irônico, né, que a intolerância religiosa mais severa se deu por meio daqueles que mais diziam conhecer a Deus. Não é interessante? O povo de Deus, que tinha toda a experiência do Antigo Testamento, lembra quantas e quantas coisas eles viveram com o Senhor? O povo que mais dizia era o representante de Deus na terra. Deles partia a perseguição contra Deus. Mas isso não é irônico. Jesus avisou, porque devido à hipocrisia nos corações, que visa esconder sua verdadeira natureza não regenerada, qualquer pessoa, por mais religiosa que seja, nasce, vive e morre como inimiga de Deus e de todos os que pertencem a Deus. Não tem exceção. Por isso que Paulo escreveu, por exemplo, para a igreja de Filipos. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. A Bíblia ensina que a natureza de todo ser humano sem Deus é a natureza não de uma pessoa neutra, não de uma pessoa que está refletindo na vida, é a natureza de um assassino, mas não só um assassino, é a natureza do mentiroso, de um ladrão, de um pervertido, de tudo que está escrito nos 10 mandamentos, só para citar os 10 mandamentos. Sem Deus, é assim que nós nascemos, nós vivemos e morremos, como inimigos de Deus. E, quando essa natureza perversa é confrontada quanto à necessidade de mudar, ou a pessoa irá reconhecer e se arrepender, ou ficará irada, e sua ira tornará disposta a fazer o que Caim fez a seu irmão Abel. O que Caim fez? Assassinou. Por isso Jesus deu esse exemplo, desde o primeiro sangue justo que foi derramado até o último, vocês vão pagar por isso, Jesus falou. A história da humanidade, desde Abel até o último cristão que vai viver nesse mundo, provará que quando Deus levanta alguém na história para denunciar os nossos pecados, e olha gente, sejam chamados de palavras diferentes, em épocas diferentes, não interessa, procura ver o que a nossa sociedade contemporânea hoje quer falar de outro nome, o que a Bíblia categoriza como errado. A gente tem que ser sábio, pessoal, tem que, não adianta cair na conversinha, não adianta querer trazer outra roupagem para vestir algo que na Bíblia fala que é aquilo ali mesmo. Então, quando alguém se levanta, Deus levanta alguém na história para denunciar essas coisas, ou a pessoa vai reconhecer e se arrepender, ou vai querer matar quem faz isso. A história prova isso, desde Abel até o último cristão, ok? Que, quando
os pecados são denunciados, Ele quer nos livrar, Ele não denuncia para simplesmente ficar por aí, Ele quer nos livrar dessa condição infeliz, de não aceitar a sua palavra, não aceitar o seu plano para a nossa vida. Ele quer nos colocar no seu plano salvador. Então esses profetas são assassinados também. Jesus fala, não só Deus nós não queremos, mas se alguém abrir a boca para falar que o homem não pode ver do jeito que ele bem entende, também a gente mata, a gente vai fazer isso aí. Foi assim desde Abel, percebe? Perseguição não é coisa nova, desde o início. Sempre que você e eu rejeitamos aceitar a realidade sobre quem nós somos, do jeito que a Bíblia fala, já estamos rejeitando a solução, e estamos dispostos a fazer calar aquele que nos advertiu. É isso que acontece. Jesus falou, quem comigo não ajunta, pessoal, não está em cima do muro, espalha, ou ajunta ou espalha, ou segue ou rejeita, entendeu? Faz parte da nossa natureza enganosa, nos sentir bem no engano que o pecado proporciona, e de achar que aqueles que revelam nosso coração são os nossos inimigos. Não é nosso pecado que é nosso inimigo, não é o diabo, não é o sistema do mundo que é nosso inimigo, do jeito que a Bíblia fala, mas aquele que nos adverte, que quer livrar a gente dessa porcariada toda, esse é o nosso inimigo, porque ele não está deixando eu viver como eu quero. E se ele é meu inimigo, ele tem que ser eliminado. Jesus prometeu àquela geração que iriam ser tratados com a mesma culpa de todos que cometeram os mesmos crimes que eles estavam prestes a cometer com Jesus e com os cristãos daí para frente. Será que Jesus estava falando sério? Quando Jesus estava sendo julgado por Pilatos, inclusive na tentativa de libertá-lo, no primeiro momento, o povo escolheu quem? Barrabás. Pilatos, querendo eliminar a responsabilidade de tal injustiça sobre si mesmo, disse que eles seriam responsáveis por aquela decisão. E qual foi a resposta do povo? Caia sobre nós o sangue de Jesus e sobre nossos filhos. Não tem problema, a gente aceita, a gente é responsável. Quando o general romano Titus Flávio invadiu Jerusalém, em anos 70, pensa, pouquíssimo tempo depois, e destruiu quase completamente Jerusalém, cerca de 1 milhão de judeus foram mortos. Aquela geração que ouviu e rejeitou a advertência de Jesus, experimentou o que ele tinha prometido. Ou seja, eles pediram a Deus que eles e seus filhos fossem responsabilizados pela morte de Jesus. E assim aconteceu. Jesus estava falando sério ou não? E continua advertindo a todo pecador, religioso ou não, que encare a si mesmo conforme o que a Bíblia diz que nós somos, para então poder receber a transformação que Ele oferece em Jesus Cristo. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus tem coisa boa para nós, para aqueles que aceitam, para aqueles que reconhecem sua condição, que se enxergam pela Bíblia e se rendem a Deus, e Ele começa a transformar a nossa vida. Não tem nada de ruim, não tem nada de mal, é tudo bom o que acontece, mas é só assim que acontece, porque se cada pessoa nessa face da terra que não chegar nesse ponto, ela chegará na condenação eterna que o Senhor Jesus, ali foi uma amostra grátis, aquela geração que experimentou a invasão do general Tito, mas ainda vai piorar muito, Jesus falou, aquilo perto do que o ser humano merece, vai receber sem Jesus na sua vida, assim como Deus não estava brincando lá, Ele também não brincará no final da história, e isso deve nos colocar inclusive uma urgência, em sondar a nossa vida sempre, em ajudar pessoas a perceber que isso é muito sério, urgência. Quando eu tiver, eu também passo por isso, receio, medo, não tenho tempo de falar com alguém, por exemplo, sobre o Evangelho, lembra do que vai acontecer com essa pessoa, lembra de como essa pessoa pode chegar ao ponto de
crer no seu Jesus e ter sua vida mudada, não passar por isso que ela merece, e que nós merecíamos também, não é? Peça a Deus para lhe mostrar de que lado você está. Não descanse em sua religiosidade, em seu conhecimento bíblico, em sua ética, em alguma experiência emocional, muito menos no que você diz aos outros ou os outros dizem a seu respeito. Mas veja se seu real desejo é de aprender a amar a Deus e aos irmãos, e se nesse aprendizado você demonstra mudança contínua, que a Bíblia chama de fruto de arrependimento, para conseguir amar a Deus e aos irmãos, quando o que você pensa, fala, age, quer está diferente do que a Bíblia ensina. Amém? Vamos para o nosso intervalo.